Caros irmãos e irmãs, amigos e amigas no Carmelo de Santa Teresa de Jesus, que me acompanham nesta edição de véspera com os Santos Carmelitas. Bem-vindos a mais um encontro com Santa Teresa de Ávila, mística e doutora da Igreja. Sou Frei Noé Martins, carmelita descalço do convento do Menino Jesus de Praga de Avesadas. Neste encontro de véspera com Santa Teresa de Jesus, gostaria de falar convosco sobre o livro das moradas do Castelo Interior, sob o tema o interior e no interior das moradas do Castelo Interior, segundo e seguindo a experiência e a doutrina da Santa Teresa de Jesus sobre a beleza da alma humana. Não falaremos propriamente das moradas em moradas, de moradas em moradas. Como sabemos, a Santa fala em 7 moradas, mas falaremos do interior e no interior do castelo. Isto é, olhar para o castelo interior e descobrir o que há dentro deste castelo e o que se passa dentro deste castelo. Para iniciarmos este nosso encontro, vos convido a uma breve oração, onde vamos escutar a passagem do Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 21 a 25. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Quando quem recebe os meus mandamentos e os observa, esse é que me tem amor. E quem me tiver amor será amado por meu Pai, e eu o amarei e hei de manifestar-me a ele. Perguntou-lhe Judas, não o Iscariotes: por que te has de manifestar a nós e não te manifestarás ao mundo? Respondeu-lhe Jesus: se alguém me tem amor, há de guardar a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos a ele e nele faremos morada. Quem não me tem amor não guarda as minhas palavras, e a palavra que ouvis não é minha, mas é do Pai que me enviou. Caros ouvintes, caríssimos irmãos e irmãs, ao falarmos do Castelo Interior, do livro das moradas, em primeiro lugar devemos situar-nos na gênese do nascimento deste livro. Como nasceu este livro, o Castelo Interior, do Castelo Interior? Com que objetivo este livro foi escrito? Como sabemos, a Santa Teresa de Jesus tinha escrito o livro da vida. Este livro, o livro da vida, estava sob o poder da Inquisição. A Santa encontrava-se enclausurada no Carmelo de Toledo. Foi proibida de sair do convento. Encontrou-se com o padre Graciano,
e no colóquio espiritual começou a recordar tudo aquilo que ela escreveu, muitas das coisas que ela escreveu no livro da vida, e falou destes assuntos do livro da vida ao Padre Graciano. O livro estava preso na Inquisição. O Padre Graciano pediu à Santa Madre Teresa de Jesus que escrevesse outro livro, recordando os pontos principais e que dissesse a doutrina em comum que falava no livro da vida, sem fazer referência a quem sucedeu tal experiência. A santa recusou escrever porque se encontrava cansada, razão que ela apresentou ao Padre Graciano e que estava cansada e que desejava viver o recolhimento e a oração, o coro, como ela escrevia. Porém, perante a insistência do Padre Graciano, a santa começou a escrever o tratado chamado Castelo Interior. Neste encontro, falarei de dois pontos: o interior e no interior das moradas do Castelo Interior. Com Teresa, procuramos conhecer o Castelo Interior e fazemos a experiência de deixarmos-nos habitar por Deus. O primeiro, sobre o interior do castelo, gostaria de ver convosco e contemplar o castelo desde fora, como nos fala Santa Teresa, olhar para o castelo. Neste primeiro ponto, queria ver convosco como a nossa santa fala do interior do castelo, ou seja, como a santa fala da alma humana, da sua beleza, da sua dignidade e da sua formosura, da formosura da alma humana. Como sabemos, a santa utiliza a metáfora do castelo para descrever a alma. Ela diz considerar a nossa alma como um castelo. Então, nesse primeiro apartado, queremos escrutinar como é realmente este castelo. Como é verdadeiramente este castelo? Como é realmente este castelo? Santa Teresa de Jesus escreve várias obras espirituais com um único objetivo, de ajudar as suas irmãs e outras pessoas que mais tarde se encontram ou se cruzam com as suas obras, de ajudar as pessoas no caminho da perfeição e da união com Deus através da oração. A oração como movimento, como um movimento de interiorização. Desculpa. E o Castelo Interior, o livro, é a obra magistral da Santa, onde ela, com detalhes e de uma maneira muito fina, elabora o caminho do descobrimento da beleza da alma, habitada pelo próprio Deus amado. Sobre a beleza da alma, podemos ler nas primeiras palavras da introdução da primeira morada. Trata da formosura e da dignidade das nossas almas. Da formosura e da dignidade das nossas almas. O padre Tomás Álvares, especialista em Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz,
Ao falar do livro do Castelo Interior, apresenta 3 pontos que oferecem ao leitor 3 níveis de leitura. Primeiro, ler no livro a própria história de Teresa. O segundo, ler a mensagem do símbolo ou dos símbolos cruzados que ligam a obra. E o terceiro, ler o livro como uma lição de teologia espiritual e de alta vida cristã. Eu depois, entretanto, faço os comentários ligando a estes 3 pontos apresentados pelo especialista em Santa Teresa de Jesus. Em primeiro lugar, ler a própria história de Teresa. Ler o livro, o Castelo Interior, o livro da vida, o Caminho de Perfeição, Contas de Consciência, a Fundação. Ler nestes livros a própria história de Teresa. Em primeiro lugar, devemos dizer que o Castelo Interior, símbolo da beleza da alma, é a própria beleza da alma da nossa Santa Madre Teresa de Jesus. Em primeiríssima pessoa, Teresa conta-nos a beleza da sua alma, descoberta por Deus, enriquecida por Deus, embelezada por Deus e habitada pelo próprio Deus. Por isso, quando fala do interior do castelo, a santa começa por assim dizer: pensemos que a nossa alma é como um castelo, todo de um diamante ou puríssimo cristal, onde há muitos aposentos, tal como no céu há muitas moradas. E se bem o considerarmos, irmãs, a alma do justo não é outra coisa senão um paraíso onde Deus, segundo ele diz, tem as suas delícias. Que tal vos parece que será o aposento onde um rei tão poderoso, tão sábio, tão puro e tão cheio de todos os bens se deleita? Eu não encontro outra coisa a que compare a grande formosura e capacidade de uma alma. O nosso entendimento, por mais agudo que seja, mal poderá compreendê-la, tal como não consegue pensar Deus. Pois ela mesmo disse que nos criou à sua imagem e semelhança. Primeira Morada 1:1. Ao contemplarmos o interior do castelo, descobrimos, em primeiro lugar, que ela foi criada segundo a imagem e semelhança de Deus. E por isso, por ter a tamanha formosura, descobrimos ainda que ali mora Deus Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, como nós escutamos no Evangelho que tomamos como a oração deste nosso encontro. Nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Através da leitura do livro ou dos livros da Santa Teresa de Jesus, o leitor lê a própria vida e a experiência da autora. Lê o seu próprio castelo, o próprio castelo interior de Teresa. Como Deus a ajudou a descobrir, a ver e a contemplar a beleza da sua alma. Esta mesma experiência pode fazê-la cada leitor de Teresa de Jesus hoje. Cada um de nós podemos fazer esta experiência. E se perseverarmos,
na oração, claro. A oração, como ela define, e veremos mais à frente um pouco, a oração é a porta para entrar neste castelo. Só acontece o caminho da interiorização e da descoberta da beleza e da formosura da alma, onde Deus mora, se o cristão, a alma, a pessoa, ou na linguagem dos místicos, esposa a alma, persevera no caminho da oração. O segundo ponto, ler a mensagem do símbolo ou dos símbolos cruzados que ligam a obra. Sabemos que o castelo interior é uma obra de espiritualidade cristã que procura conduzir cristãos todos a descobrir a grandeza da sua alma habitada por Deus. Porém, para ler esta obra com detalhada concentração, devemos considerar os símbolos que a santa nele apresenta. O padre Maximiliano Herraiz Garcia, no livro Introdução às Moradas de Santa Teresa, apresenta 5 elementos essenciais dos símbolos. Primeiro, o castelo, o homem, o castelo. Segundo, as muralhas, o corpo como as muralhas. Terceiro elemento, a porta, a oração. A oração é a porta para entrar no castelo. Quinto, os moradores do castelo. Deus e homem são os moradores do castelo. E quinto, a quarta, moradores do castelo. E o quinto elemento, diversos moradas, as moradas. Ou seja, diversos modos de o homem viver a sua relação com Deus. Podemos estar na primeira morada e ali permanecer. Não subimos para a segunda etapa, a segunda morada. E se estivermos na segunda morada e se cansarmos, como diz a santa, podemos voltar outra vez para a primeira morada ou até zero. E as etapas, os diversos modos de cada homem, cada alma, vive a sua relação com Deus. Destes 5 elementos essenciais, o padre Maximiliano apresenta ainda 3 elementos acidentais ou casuais. O primeiro, os guardas, os capitães, os mordomos, os mestres de cerimônias, que são aqui as potências da alma. Na primeira morada, capítulo 2, versículo 4, 12 a 15. O segundo, os vermes e as feras, coisas venenosas e demônios, inimigos da alma. Também ainda na primeira morada, capítulo 2, você pode ver isto. E o terceiro elemento, fora do castelo. Zona onde existem trevas, escuridão e morte. Ao lermos o castelo interior, não esqueçamos de meditar os símbolos que indicam o caminho e o processo da transformação espiritual. Na quarta morada e na quinta morada, a santa fala do processo. E deste processo vem aquele símbolo muito famoso que a santa utiliza, o bicho da seda. Como o bicho morre para nascer uma borboleta. A transformação. O terceiro ponto, ler o livro como uma lição de teologia espiritual e de alta vida cristã. Segundo a doutrina da Santa Teresa, logo nas primeiras moradas, o homem é descrito como o ser capaz de Deus. Aquilo que torna belo o castelo, a alma,
a alma humana é a sua interioridade. Por quê? Porque é habitada por Deus. Deus faz do interior do homem a sua morada, como diz São Paulo. Não sabeis que sois templos do Espírito Santo, sois templos de Deus. Quando todos esses elementos fazemos algumas perguntas, que depois cada um de nós pode responder quando começamos a ler o Castelo Interior da Santa e ler cada um o seu próprio castelo interior. Primeiro, o que a Santa pretende hoje, quando nos fala da alma, utilizando a metáfora do castelo interior? Segundo, o que é que eu, como leitor do castelo interior, hoje descubro verdadeiramente quando leio esta obra? Todos os leitores dos escritos de Santa Teresa de Jesus devem ler as suas obras de uma maneira contínua, a partir do livro da vida, seguindo o caminho da perfeição, até chegar ao castelo interior, às moradas. São as 3 obras que compõem a experiência espiritual da Santa Madre. Tudo aquilo que ela vivia e fala no livro da vida, põe-na em doutrina espiritual nos livros Caminho da Perfeição e do Castelo Interior. Se bem que também no livro da vida ela fala alguns pontos doutrinais sobre a oração. Lembramos que no livro da vida ela fala dos 4 graus ou 4 modos de rezar, comparando a água, tirar a água do poço, água da nora, água da fonte e água da chuva. Fala de 4 modos de tirar a água. Por isso, o leitor que quer viver uma vida espiritual de uma maneira mais profunda e séria, com uma determinada determinação, utilizando a própria palavra da Santa, deve seguir passo a passo o caminho vivido pela Santa Madre, no qual todos os que leem as suas obras hão de chegar até ao encontro do verdadeiro caminho que é Cristo. Teresa de Jesus serve-se a cada um de nós como canal, como guia, como mestra que aponta o caminho por onde ela própria trilhou. Jesus, caminho, a verdade e a vida. Cada leitor das obras da Santa Teresa deveria fazer a experiência de sentir a voz do Mestre Divino que diz aos ouvidos espirituais de cada um: dar-te-ei, eu te darei um livro vivo. Por isso eu deveria dizer que, ao lermos a obra da Santa, somos convidados a não olhar somente para a Santa, pela sua experiência, para as suas experiências, mas somos convidados a descobrir Jesus, como ela fez. Descobrir Jesus na sua vida. Na introdução geral às obras completas da Santa Madre, o padre Tomás Álvares assim escreve: no corpus literário que se segue, há 3 peças maiores que compõem um tríptico harmônico. São os livros Vida, Caminho e Castelo. Sobrepõem-se como 3 estratos: testemunho direto da própria vida cristã, iniciação na clave para vivê-la, oração como caminho para Deus, plenitude e supremo desenvolvimento da vida cristã,
O tríptico resume-se, pois, em experiência da vida vivida e contada, treino para ela, interpretação ascética e plenitude final, desenvolvimento místico. Do interior passamos ao interior, ou passamos para o interior no interior. O que se passa no interior do castelo? Certo, agora procuramos olhar para o castelo desde fora, agora vamos para o interior e no interior. Como sabemos, as moradas do castelo interior é um símbolo maravilhoso do mistério do homem. A obra O Castelo Interior foi escrito em 1577, quando a santa contava 62 anos de idade. Foi escrita numa duração de 2 meses de tempo e numa fase madura da sua vida espiritual. A santa tinha passado por muitas provações. O livro da vida ficou preso pela Inquisição. Esteve inclusive diante dos inquisidores diante dos inquisidores do seu tempo. Mas pela graça de Deus ela conseguiu lançar ao público um escrito singular, com uma profunda mensagem espiritual. Esta obra, essencialmente mística, foi escrita inicialmente em Toledo, como já referíamos na introdução, sob a ordem do Padre Graciano, e veio a concluir-se em Ávila sob a direção do seu diretor espiritual, na altura, o jovem Frei João da Cruz, São João da Cruz, doutor místico. O livro foi escrito numa fase madura da sua vida espiritual, mas também numa fase em que a santa começa a sentir-se fraca pelas condições físicas da saúde, que se ia degradando pelo cansaço, pelas viagens que ela fazia da fundação, e também porque, penso, esta é a minha opinião pessoal, talvez porque ela preocupava-se com o seu livro preso pela Inquisição, o livro da vida. Da profundidade das próprias experiências, a autora propõe-se uma interpretação do mistério da vida cristã na sua máxima dimensão. A base assenta em 3 ideias muito simples. Um ponto de partida, Deus dentro de nós. Um caminho para alcançá-lo, oração e interioridade. E um fim é conseguir a santidade em união com Ele, com Deus. Santa Teresa fala de Deus aos seus leitores. Ao lermos as suas obras, não somente lemos a experiência de Santa Teresa, mas lemos a sua experiência com Deus. As suas palavras sobre Deus. Teresa fala de Deus aos seus leitores. Ela fala de Deus Trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é o tema principal das moradas, bem como dos outros livros da vida e do caminho da perfeição, como também dos outros escritos da nossa santa. Morada é uma biografia de Deus e daquilo que Deus faz na alma de Teresa. Morada, o castelo interior, é a história das ações salvíficas de Deus operadas nas almas, principalmente na alma de Teresa. Nas almas que procuram de verdade o caminho da união com Deus
através do seu Filho, Jesus Cristo, por obra do Espírito Santo. Em suma, Deus está no centro da alma. Pela graça de Deus, Teresa chegou ao centro onde mora Deus. Logo, no início das primeiras moradas, quando a santa fala da alma, utilizando a metáfora do castelo, ela assim diz: consideremos, portanto, que este castelo, como diz, tem muitas moradas, umas acima, umas em cima, outras embaixo, outras ao lado, aos lados. E ao centro, e no meio de todas elas, está a principal, que é aquela em que se passam as coisas mais secretas entre Deus e a alma, que está no interior das moradas do castelo interior. Passam-se as coisas mais secretas entre Deus e a alma. É necessário que tenhais sempre, continuo a citação da Santa, tenhais sempre bem presente esta comparação. Talvez por meio dela seja Deus servindo em dar-vos a entender alguma coisa das graças que Ele se digna conceder às almas e as diferenças que existem entre elas. A Santa conta a sua experiência mística de como ela sentiu a presença de Deus no seu castelo interior, no livro da vida 18, 14 e 15. E escutamos esta passagem que assim diz: vamos agora ao interior, ao que a alma experimenta aqui. Diga-o quem o souber porquê, e não se pode entender, quanto mais dizer. Depois de comungar e ter estado nesta oração que descrevo, comecei a pensar sobre o que a alma fazia nesse tempo, pois queria escrevê-lo. O Senhor disse-me estas palavras: filha, ela desfaz-se toda para ficar mais em mim. Já não é ela que vive, mas eu. Como não pode compreender o que entende, é não entender o que entende. Ainda continua: quem houver provado poderá compreender alguma coisa, porque como é tão obscuro o que lá se passa, não se pode explicar de forma mais clara. Só sei dizer que Deus parece estar aí, está ali, e fica-se com uma certeza tal que de maneira alguma se pode deixar de acreditar. Eu não sabia que Deus estava em todas as coisas. Por isso, ao princípio, apesar de me parecer que Ele estava ali tão presente, achava que não era possível. Contudo, não podia deixar de acreditar que Ele estava ali, porque tinha a certeza quase absoluta de ter compreendido a sua presença real. Os que não têm letras diziam-me que Ele estava presente só mediante a graça. Eu não podia acreditar nisso, porque, como digo, parecia-me que Ele estava ali presente. Fiquei angustiada. Quem me tirou desta dúvida foi um grande letrado da Ordem do Glorioso São Domingos, dizendo-me que Ele estava presente e como se comunicava conosco. Encheu-me de consolação. Por isso, por aquilo que acabamos de escutar do livro da vida, podemos dizer que
quem lê as suas obras, as obras da Santa, descobre como Teresa conta os seus encontros com Deus através de Jesus, principalmente nos momentos em que ela acaba de comungar. Apesar da nossa ruindade e de condição de pecador, Teresa incentiva-nos a não desistirmos de procurar a água viva, porque falando da sua experiência diz, de grau em grau, o Senhor pega nesta avezinha e põe-na no ninho para que descanse. Como a viu andar a voar à sua procura durante muito tempo com o entendimento, com a vontade e com todas as forças para o contentar, quer premiá-la ainda nesta vida. E que prêmio! Num instante paga-lhe todos os trabalhos que passou. Dos encontros e graças que ela recebe de Deus através do exercício constante e perseverante da oração, Teresa não cessa de exortar e convidar todos aqueles que virão a conhecer as suas experiências místicas de as experimentar também. Porque, como escreve Padre Maximiliano Herraiz Garcia, a experiência da presença divina no centro mais profundo do homem se converte em pedra angular da espiritualidade teresiana e, portanto, da sua mensagem. Vendo o castelo e no interior do castelo, passamos para o tema principal também, um tema muito caro na espiritualidade da Santa Teresa, a oração. A oração, como ela define, é a porta para entrar no castelo interior, no interior do castelo. Desde a primeira morada, a Santa indica o que acontece na sétima morada. Passam-se as coisas mais secretas entre Deus e a alma. Todavia, como enfatiza a Santa, a porta para entrar neste castelo é a oração e consideração. Acrescentamos também mais um ponto que a Santa fala muito nas suas obras também no castelo interior, a humildade. A humildade que é andar em verdade. Não digo, porém, que seja mais mental ou vocal, porque se é a oração, há de ser feita com alguma consideração. Com efeito, a oração de quem não adverte com quem fala e o que pede, e quem é que pede, e aquele a quem pede, eu não lhe chamo oração, ainda que os lábios se mexam muito. É possível que algumas vezes o seja mesmo sem este cuidado. Mas isso é porque já o teve noutras vezes. O que a Santa nos pede é que não abandonemos a oração, por mais que nos custe este exercício. Assim diz a Santa no livro da vida. A quem ainda não a abandonou, peço-lhe, por amor do Senhor, que não se prive de tanto bem. Aqui não há de temer, mas desejar. Mesmo que não avance nem chegue a ser perfeito, ao ponto de merecer as consolações e os gostos que Deus lhes dá, por pouco que ganhe, irá entendendo o caminho para o céu. E se persevera, confio na misericórdia de Deus, que não fica sem recompensa quem o tomou por amigo. Nós sabemos e conhecemos muito bem a definição que a Santa dá à oração. A meu ver,
A oração mental não é mais do que uma relação de amizade, estando muitas vezes a sós com quem sabemos nos ama. Continua. O livro da vida, capítulo 8, versículo 5, número 5. Para o amor ser verdadeiro e duradoura, a amizade, a condição do Senhor, que como se sabe é perfeita, há de juntar-se à nossa, que é viciosa, sensual e ingrata. Santa Teresa, quando define a oração como relação de amizade, vai ao cerne do Evangelho, onde o próprio Jesus disse. Ao coração do Evangelho, onde o próprio Jesus disse: ninguém tem mais amor do que quem dá a vida pelos seus amigos. E vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, visto que um servo não está ao corrente do que faz o seu Senhor. Mas a vós chamei-vos amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi ao meu Pai. Ao ler as suas obras, descobrimos o caminho da amizade que Teresa foi construindo com Jesus ao longo da sua vida através da oração. Cada leitor assíduo de Teresa descobrirá as distintas etapas onde Teresa, com a ajuda de Deus, foi capaz de ir descobrindo como Deus a amava muito mais do que ela o amava. Teresa estava consciente de que Jesus a acompanhava em todos os momentos da sua vida e da sua caminhada de conversão. Nosso companheiro no Santíssimo Sacramento, escreve a Santa no livro da vida 22:6, parece não querer separar-se de nós um só momento. E, no entanto, eu quis afastar-me de vós, ó meu Senhor, para melhor vos servir. Ofender-vos quando não vos conhecia, tolera-se. Mas conhecendo-vos e pensar que ganhava mais por este caminho, que mal encaminhada ia eu, Senhor. Mas parece que ia sem caminho, se não voltasseis vós a trazer-me a Ele. Porque ao ver-vos junto de mim, vi todos os bens. Não houve sofrimento que não suportasse de bom grado, vendo como vós estivestes diante dos juízes. Com tão bom amigo presente, com tão destemido capitão, que foi o primeiro no padecer, tudo se pode sofrer. Ajuda e dá força. Nunca falta. É verdadeiro amigo. Eu vejo claramente e comprovei depois que é por meio desta humanidade sacratíssima na qual Sua Majestade pôs o seu encanto, que Deus quer ser encontrado e conceder-nos graças, grandes graças. Muitíssimas vezes comprovei-o por experiência, porque o Senhor me disse. Vi claramente que é por esta porta que temos de entrar, se quisermos que a soberana Majestade nos mostre os grandes segredos. A porta é a oração e a amizade constante com Jesus. E a Santa aconselha-nos que devemos ir sempre rezando, orando, na companhia deste tão bom amigo, tão bom capitão, o verdadeiro amigo. No caminho de perfeição, 26:1, a Santa assim diz: voltemos à nossa oração vocal, para que se reze de maneira que, sem o sabermos, Deus nos dê tudo ao mesmo tempo, e para que, como disse, se reze como se deve.
Já se sabe que o exame de consciência, dizer a confissão e fazer o sinal da cruz é a primeira coisa a fazer. Logo a seguir, filhas, procurai ter companhia, pois estáis sós. E haverá outra melhor do que a do próprio Mestre, que ensinou a oração e de rezar, refere-se ao Pai Nosso. Imaginai o próprio Senhor ao pé de vós e vede com que amor e humildade vos ensina. E crede-me, enquanto puderdes, não estejais sem tão bom amigo. Se vos acostumardes a tê-lo ao vosso lado, e ele vir que o fazeis com amor e que o quereis contentar, não conseguireis apartá-lo de vós. Como dizem, ele nunca vos irá faltar, ajudar-vos-á em todos os vossos trabalhos e encontrá-lo-eis em toda a parte. Pensais que é pouco ter ao lado um amigo deste? Jesus é Cristo. O Cristo que é o centro da alma e o autor da alma. No interior das moradas habita Deus. E dentro desta morada passam-se as coisas mais secretas entre Deus e a alma. A ação de Deus para o homem, no homem, leva-o, introduz o homem dentro de si e faz com que a alma se recolhe dentro de si, porque ali, no interior do castelo, também Deus se recolhe. A iniciativa, segundo a nossa santa, parte sempre de Deus. Deus vem ao encontro da alma que o procura e oferece-se como dom, como esposo da alma, como amigo. É sempre alusão bíblica. Deus é dom, Deus é amigo, Deus é esposo da alma. Como dom, lembramos o diálogo de Jesus com a samaritana, onde Jesus lhe disse: se conhecesses o dom de Deus tem para te dar, se conhecesses o dom que Deus tem para te dar, e quem te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias a ele, e ele havia de dar-te água viva. Deus é dom. E Santa Teresa fez esta experiência de sentir como verdadeiramente Deus é dom para a sua alma. Ao falarmos do caminho da união com Deus, não devemos esquecer da chave cristológica deste livro das moradas. Cristo é o revelador do Pai. Quem me vê, vê o Pai. E ao mesmo tempo, revelador do homem. Eis o homem. Todos os cristãos devem chegar pelo caminho da oração, pelo caminho da mortificação, da negação, do esvaziamento, chegar da humildade, chegar à altura, ao comprimento e à largura de Jesus, ser o homem perfeito. Cristo é quem introduz a alma no mais íntimo e secreto das moradas, onde Ele e o Pai e o Espírito Santo habitam. Porque, como diz a própria Santa, o aposento é e pertence à Sua Majestade. A nossa vida é Cristo. É Cristo, como diz a Santa na quinta morada, fazendo a alusão ao livro do Cântico dos Cânticos, é quem levou a alma, a Santa, ao interior
da adega, do vinho do amor celestial. Estado da união que se sente neste movimento constante da alma para o interior, onde Cristo nos introduz. São João da Cruz, também no livro do Cântico Espiritual, fala desta busca, desta interiorização, de como o amado Cristo introduz a alma na adega, no interior da adega, onde a alma bebe do vinho novo, do amor que vem, que jorra do coração de Deus. Na quinta morada, no capítulo 1, versículo 12, a Santa explica: ao dizer que não somos parte, lembro-me agora daquilo que ouvistes a esposa do Cântico dos Cânticos dizer: o rei levou-me para a adega do vinho, ou meteu-me, como creio que diz. Não diz que foi ela que se meteu. E também diz que andava por outro lado e por outro à procura do seu amado. Esta adega, julgo eu, é aquela em que o Senhor nos quer meter quando quiser e como quiser. Por isso, por mais esforços que façamos, não conseguiremos entrar. Quem nos há de lá meter é Sua Majestade. Entrando Ele mesmo no centro da nossa alma. E para mostrar melhor as suas maravilhas, não quer que a vontade faça nada, porque já se lhe rendeu inteiramente. Nem que se abra as portas das potências e dos sentidos, porque já estão todos a dormir. Ele quer entrar no centro da alma sem passar por nenhuma porta, como aconteceu com os discípulos quando disse Pax Vopis, ou como quando saiu do sepulcro sem levantar a pedra. Mais à frente vereis como Sua Majestade quer do sepulcro sem levantar a pedra. Sua Majestade quer que a alma goze dele no seu próprio centro, o que acontecerá mais, muito mais, na última morada do que nesta. Então, pondo isto, caríssimos irmãos e irmãs, vos desejo uma boa preparação nesta tarde, nesta noite, da véspera da solenidade da nossa Santa Madre, que amanhã celebramos no dia 15, que ela verdadeiramente interceda por nós, que ela, através dos seus escritos, dos seus livros, da sua experiência espiritual, nos inspire a procurar o caminho da santidade, o caminho do encontro com Jesus. Vos desejo uma boa solenidade da nossa Santa Madre, e que ela do céu interceda por nós, e que indica a cada um de nós o caminho, o verdadeiro caminho, que é Jesus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.